Seu produto, teu serviço é mais caro que o da concorrência e os teus clientes sempre choram preço no final das negociações, acompanha comigo esse vídeo que eu vou te ensinar 3,5 segredos para que você consiga vencer a concorrência mesmo cobrando mais caro. Beleza? Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Senta Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, no programa de hoje, a ideia é compartilhar contigo algo que eu vejo com o meu time, que eu vejo ao longo da minha história, da minha trajetória na área comercial, que eu acredito que é algo que você vivencia no seu dia a dia. Então, no cenário, todo mundo, todo mercado tem empresas que vendem mais barato, empresas que vendem mais caro. Talvez você esteja em uma empresa que esteja ali meio que no meio do caminho, não é nem a mais cara nem a mais barata. Na minha história em vendas, eu praticamente sempre trabalhei na empresa que tinha o maior custo quando eu relacionava com os concorrentes diretos, né? Lógico que tinham outros concorrentes que eram muito mais caros, mas eles atuavam em um mercado diferente, o público-alvo era outro. Dentro do meu mercado, a gente sempre estava entre os mais caros ou os 3 mais caros. E aí, qual é a situação? Num mundo cada vez mais globalizado, com empresas que podem ser teus concorrentes e o cara pode estar em qualquer lugar do mundo. O cara pode estar na China, pode estar na Índia, pode estar na Europa, pode estar nos Estados Unidos. Esse cara pode ser teu concorrente de qualquer lugar. Fica cada vez mais competitivo o mercado em termos de preço, o que por um lado para o cliente é bom porque ele tem mais opções, ele tem mais poder de negociação, de barganha, ele pode escolher o melhor produto para ele. Para a gente que está no mercado fica mais difícil porque a gente tem que derrotar mais concorrentes. E aí assim funciona para todo mundo. E é muito comum que o vendedor, no final da negociação, venha chorar preço com o gestor, com o diretor, e isso derruba a margem do vendedor. E aí eu vou te ensinar quais são os segredos que eu utilizei ao longo da minha carreira para reduzir ou minimizar ou acabar com essa negociação de preço que corrói em margem. E aí eu vou compartilhar contigo meus 3,5 segredos para conseguir ter uma negociação mais competente e conseguir fechar mais negócio. Então vamos lá. Primeiro segredo é algo que eu já falei aqui várias vezes e se você acompanha o canal, você sabe que eu sempre bato nessa tecla. Entender o motivo de compra do cliente. Não existe valor gerado, não existe percepção de valor pelo cliente se o vendedor não entende o que o cliente precisa. Coloca uma coisa na tua cabeça. O teu cliente ele não vai comprar o teu produto pelo produto ou o serviço pelo serviço. Ele vai contratar a solução de uma necessidade que ele tem. Seja uma necessidade, um problema, um desafio, o eufemismo que você quiser usar. Ele sempre vai contratar algo que esteja relacionado à realidade, à necessidade dele. Então, quando o vendedor escuta 3, 4 frases do cliente, já apresenta produto e já dá preço, é muito difícil gerar valor porque o vendedor não investigou o suficiente. Sem investigar o suficiente, é muito difícil do vendedor conseguir gerar valor. Porque só se gera valor, ou o cliente só percebe valor, quando o vendedor entende o que é valor para aquele cara. Então eu vou te dar um exemplo básico. Pô, você vai comprar, sei lá, um celular, você quer comprar um smartphone. Apple, iPhone é o que tem de mais caro no mercado há alguns anos. E eles continuam vendendo. Por quê? A empresa entendeu que o cliente da Apple não é um cliente só de smartphone, é um cara que compra a marca, compra o status atrelado à marca, compra a qualidade do produto. Ele compra diversas coisas que estão atreladas a um smartphone. Por isso eles podem cobrar 15, 20, 30% mais caro que a concorrência, e eu estou falando dentro do mesmo segmento. Se você pensar que existem telefones de R$800 e iPhones de mais de 10 mil reais, a gente está falando aí de 10, 12, 13 vezes o preço. Então, você perceber que entender a motivação de compra do cliente vai facilitar toda a comunicação da tua empresa para gerar valor para o teu cliente, então conseguir vender mais fugindo desse parâmetro de preço. Segunda dica, link o teu produto, os benefícios que você gera
com a motivação de compra. É muito comum que o vendedor escute o cliente, mas não faça a escutativa de verdade, não entenda realmente o que o cliente quer, e então apresente o produto e o preço. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque não dá a percepção de melhoria esperada pelo cliente, linkando o benefício do produto à necessidade de fato. Vou te dar um exemplo básico. Você vende um treinamento corporativo, treinamento de vendas, por exemplo. O cara vai te dizer, olha, não consigo entregar resultado, não estou batendo meta há X tempo. Você vai entregar, aí você vende treinamento corporativo para vendedor. Você precisa linkar como o teu treinamento vai resolver esse problema em específico. Não consigo bater meta. Não adianta você falar de todos os benefícios do teu treinamento, sendo que o cara está buscando uma solução. Então, linkar exatamente como o teu treinamento resolve esse problema vai fazer com que o teu cliente perceba valor no teu serviço e entenda por que você é um pouco mais caro, ou talvez muito mais caro, dependendo do tipo de produto, serviço da empresa que você trabalha. Terceira dica, essa eu acho que é muito negligenciada pelo vendedor, talvez as pessoas não conheçam, mas ela é muito importante na percepção de preço pelo cliente. Aqui a gente já não está mais falando de motivação de compra, está falando de percepção do cliente, que é ancoragem de preço. Não sei se você sabe o que é ancoragem, mas basicamente pensa o seguinte, parece que decisão é algo racional, mas nem sempre é, talvez nunca seja. A decisão ela é uma decisão emocional. Ela é racionalizada na cabeça da pessoa, da gente, a gente é assim, a gente toma a decisão primeiro, depois a gente acha o motivo. Quando você entende isso, você sabe que a forma como você apresenta faz muita diferença. E aí existe a técnica de ancoragem. E aí você fala, Everson, o que é ancoragem? O que você está falando, cara? Imagina o seguinte, o cliente ainda não sabe o teu preço. Ele não sabe quanto vai custar o que você está vendendo. Como ele não sabe, para ele não tem a saber o que é caro e o que é barato, é muito relativo. Ele não sabe quanto é. Então você precisa colocar na cabeça do teu cliente uma âncora ou um ponto de referência sobre o preço. E dependendo de como você ancore o teu preço, de como você dê a referência, o teu cliente ele pode perceber que o produto que você quer vender de fato é caro ou barato. E aí eu vou te dar um exemplo. Você vende, sei lá, treinamento de soft skill para como fazer apresentação. Só que você vende outros treinamentos. Você entendeu a motivação de compra, você já sabe que o que o cara precisa é um treinamento para equipe de vendas, para resolver problema de resultado. Pode ser, por exemplo, na abordagem. Você já mapeou, tá tudo perfeito, você já linkou o teu produto com a necessidade do cliente. O cara já entendeu que o que você faz resolve o problema dele, agora tá na hora de apresentar o preço de fato. Se você dá só o preço seco do produto e o cara não tem noção de quanto custa, especialmente serviço, que é algo que é muito intangível, você não consegue materializar, não é como essa torrezinha aqui que você consegue pegar, olhar, falar, pô, a qualidade desse material é boa, é ruim, você não consegue fazer isso. É muito intangível. Se você fala que esse treinamento custa 10 mil reais, o cara pode falar que é caro ou que é barato baseado em nada. Especialmente se ele nunca comprou esse tipo de produto. E aí o que você vai fazer? Qual estratégia você vai fazer para apresentar o preço para esse cara? Mesmo no teu treinamento super desenhado, você pode ter níveis de treinamento. Então, por exemplo, esse treinamento ele pode ser individual ou pode ser em grupo. Pode ser individual em grupo pequeno ou grupo grande. Se você dá o preço individual primeiro, obviamente o individual é mais caro. Então você vai dizer, olha, a gente pode fazer esse treinamento individual aqui, ele custa 5 mil reais por pessoa. E leva, 20 horas de treinamento. A segunda versão é um treinamento em grupo super reduzido, que tem o tempo de duração um pouquinho maior do que o individual, mas é muito legal porque você tem troca, não sei o que, as pessoas podem participar juntas. E esse sai a 1.000 reais por pessoa. Percebe que o que eu fiz para esse cara foi dizer que esse meu produto, esse meu serviço, ele pode custar 5 mil reais. Então na cabeça do cara tá, pô, isso aqui custa 5 mil, mas se eu fizer em grupo custa 1.000 por pessoa. É muito mais barato. Então a percepção de preço, ela muda completamente. Então dessa forma o cara ele vai ter ancorado na cabeça
que o teu serviço ele pode custar até 9 mil ou até 5 mil. E você está fazendo uma super promoção cobrando 1.000 num produto um pouco menos premium. Entende? Então, toda vez que você for mostrar preço para o teu cliente, ancore na cabeça dele a tua versão mais cara. Obviamente, você não vai fazer isso baseado em nada. Você pega a versão mais cara do teu produto, do teu serviço, e, na sequência, apresente o produto que você quer vender de fato. Essa é uma forma de ancorar e mostrar para o cara que aquilo pode ser muito mais caro e a percepção de preço dele vai mudar. Se você faz o contrário, apresenta o mais barato primeiro e depois o mais caro, fica mais. A percepção do cara é que você está cobrando muito mais, ao invés de dando desconto. Percepção de desconto é uma coisa muito importante. Por isso que você vê promoção em tudo que é lugar. Uma outra forma, e aí não só de ancoragem, é de reduzir a percepção de preço. Vamos lá, imagina o seguinte, você vende, sei lá, esse treinamento corporativo você pode parcelar em 3 vezes. Eu posso dizer que esse treinamento custa 5 mil, ou posso dizer que custa 3 de 1.800. Percebe que quando eu digo para o cara que eu posso fazer em 3 vezes de 1.800, 1.800 é menor que 5? Percebeu que na cabeça do cara é uma questão de percepção. No final o valor é o mesmo. A percepção de preço ela é menor. Então sempre que for possível ter um preço mais baixo, percebido pelo cliente, parcelado, sempre dê a melhor possibilidade de parcelamento. A percepção de preço vai mudar e a negociação, a percepção de estar caro ou estar barato, ela vai mudar e a negociação ela começa em outro patamar. Inclusive isso te serve como justificativa de, não cara, mas olha, se eu já estou fazendo por um preço melhor, a gente podia ter feito por 5, estou fazendo por 2.000, por exemplo, no caso por pessoa. Tá muito caro. Olha, eu tenho esse aqui, ao invés de fazer num grupo reduzido de 5 pessoas, a gente pode fazer com 10 pessoas. E aí eu consigo reduzir o custo por pessoa. Enfim, você tem outras estratégias para não diminuir o teu ticket médio. Beleza? E a última dica 3,5, dica bônus, é conheça sua concorrência. Isso é básico, é muito importante que você entenda como o teu concorrente se posiciona. E é bem legal porque durante a tua negociação é importante que você questione o teu cliente sobre quem ele está vendo, para que você consiga saber de verdade se ele está comparando a mesma coisa. Isso é uma coisa muito importante, é muito comum. Por exemplo, eu vendo treinamento de idioma. Só que existem várias formas de se vender treinamento de idioma. Vários. Tem grupo grande, grupo pequeno, individual, imersão, viagem para o exterior, tem várias coisas. Como é que o cara vai comparar uma viagem para o exterior com tudo pago, com passagem, com hospedagem, com tudo, com um treinamento em grupo pela internet? É outra coisa, não dá para comparar, são coisas completamente diferentes. Ou como é que ele vai comparar aula em grupo com até 5 pessoas com aula em grupo com 15 pessoas? São produtos diferentes. É claro que esse produto de 15 pessoas ele é mais barato do que o com 5 pessoas. Então entender como a tua concorrência atua, quais são as estratégias de abordagem e questionar o cliente com quem ele está vendo é muito importante. Perguntar, quem que você está vendo? Que tipo de fornecedor você está vendo? Vai te ajudar a melhorar a percepção de preço, não melhorar, mas a influenciar o cliente na percepção de preço dele. Ele vai falar, tô olhando o concorrente A, B e C. Se você já conhece, você pode falar, legal, essas empresas, você não precisa falar mal. Essas empresas são competentes, estão no mercado há bastante tempo, mas a gente atua em negócios diferentes. Esses caras, eles têm um treinamento em que, no caso de idioma, o professor traduz. Ou, isso é só plataforma de autoestudo, o cara estuda sozinho. Tem uma outra forma de se aprender. Ou, o material dessa empresa é de maneira X. Você consegue usar elementos da concorrência para dizer, olha, esse cara é mais barato por isso. Parece que é mais barato, só que o tempo de aprendizado não ao invés de se aprender em 1 ano, se aprende em 2. Ao invés de 2, se aprende em 4. Como tem essa quantidade de gente, não dá para estudar bababá. Então você consegue criar um cenário e mostrar para o cara por que lá é mais barato. Mas quais são os custos que ele vai ter
de comprar no mais barato. Porque isso é uma coisa muito importante, coloca isso na tua cabeça. Tem sempre custo extra. E às vezes o custo é tempo. E aí, dependendo de com quem você está negociando, tempo pode ser mais caro do que preço. E essa é uma coisa legal. Tempo você não negocia de volta. Passou, já era. Dinheiro, você trabalha e consegue de novo. Você pode fazer outras coisas que vão te trazer o dinheiro. Tempo já era. Passou, acabou. Então, se você está numa negociação... Eu gosto muito de negociar idioma e muitas vezes a percepção do cara, quando você está negociando com uma empresa, ou está negociando com a pessoa que vai estudar de fato, a pessoa vai te dizer que algo é muito caro e você vai dizer, olha, se você pensar, realmente é mais caro do que isso, de fato é. Só que aqui você faz em 2 anos, aqui você vai levar 3 anos. Então, nesse tempo, você tem 30% mais tempo. Então, se você olha preço, nem é tão diferente assim. E quanto você pode ganhar se já tiver... O que você ganha se você já tiver com o idioma afiado? Quais são os benefícios de estar com o idioma em dia? Às vezes você pode ter um aumento de salário que compensa esse dinheiro extra que você gastou agora. Pronto, fiz ROI na cabeça do cara numa negociação batendo papo em 2 minutos. Por isso entender o que ele está pesquisando, quem são os concorrentes, vai te ajudar muito. Agora aproveita esse momento, me diz aqui nos comentários. Você já tinha usado alguma dessas técnicas? Já usou ancoragem de preço? Sabia? Vai usar no teu dia a dia? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com o teu time, deixa o teu curtir, já se inscreve no canal para não perder nenhum outro conteúdo e a gente se vê por aí. Aquele abraço.